Pessoal, estamos aqui agora recebendo a próxima área do conhecimento, que vai ser Ciências da Natureza, Química, Física e Biologia, né? Um dos terrores da prova do Enem. Então estamos aqui esperando nossos mestres. Nossa professora de Química está passando. Pode passar, professora Tânia. Está passando aqui no nosso estúdio. E a gente quer saber dos comentários de vocês que estão no Instagram. Então quem tiver uma pergunta interessante, quem tiver um papo que se destaque, né? Que se destaque aí nos comentários, a gente vai estar dando uma olhada, né? Eu estou conversando aqui com a produção para ver como é que a gente vai olhar essas perguntas, né? Produção, algum retorno de Wendel sobre... Pronto. Veja a questão das perguntas com ele. Ele faz ele faz uma seleção e manda pra gente. Então a gente segue construindo esse espaço. Estamos apenas na nossa segunda área de conhecimento, né? Então, vamos lá. Vamos começar a debater ciência da natureza, que é terror para muita gente, né? Inclusive já foi terror para mim. Já foi terror para mim. Mas tudo é método, né? Uma coisa que a gente quer debater muito aqui nessa operação Enem do Colégio Intelecto como com a equipe qualificada, que é a equipe de professores que a gente tem no Colégio Intelecto, os nossos professores do ensino médio não são professores que dão aula a ensino médio há 2, 3 anos, não. Nós temos professores aqui que dão aulas à turma de ensino médio há 30, 40 anos. São professores que estão na nossa casa, que não estão só no Colégio Intelecto, estão também nos melhores colégios de Feira de Santana. Então, assim, também é um encontro com uma série de valores que a gente traz para a comunidade feirense e traz para o bairro que a gente está, para a região que a gente está. Quando a produção falar que está ok os enquadramentos, a gente começa esse bloco e seguimos o papo. Então, os comentários aí. Pode começar, eu vou ver aqui os comentários. Pronto. Então vamos lá. Ciências da natureza. Ciências naturais, na verdade. Nós temos 3 professores aqui bastante gabaritados para discutir esse tema. A primeira é a nossa professora Tânia, né? Tânia Pinheiro, que está aqui no Colégio Intelecto há um tempinho. 50 pequeno, anos, mais ou menos. Há um tempinho. Nós temos o nosso professor Danilo Dutra, que tem um século. Que também está no colégio aí desde 2005, né? 2005, 2006? 2006, né? É nosso professor da cadeira de Física, já teve milhares de aprovados em universidades por todo o país. Nós temos o professor Caio, que chegou nos últimos anos... Não tenho tanto tempo assim, não. Chegou nos últimos anos da nossa equipe, mas é nosso doutor Caio, né? Doutor em Botânica, professor Caio? Botânica, doutor em Botânica. Um professor que tem um engajamento e um insight para projetos maravilhoso. E ele tem uma capacidade de conexão. É um professor bilíngue, né, professor? Sim. É um professor bilíngue que já discute biologia em inglês há um tempinho, sabe? Faz essas interconexões, porque a gente sabe que os melhores artigos, as melhores publicações saem nas revistas de fora. Né? Sim. E o professor Caio, ele traz esse frescor do conhecimento da gringa, do exterior, para o Colégio Intelecto. Então, professora Tânia, se apresente ao podcast Operação Enem. Sou Tânia Pinheiro, professora de Química já há mais de 27 anos. Trabalhei com pré-vestibular e sou pós-graduada. Sou bacharel em enfermagem. Sou bióloga. Falando mal. Só isso. E um anjo da Química. Professor Danilo Dutra, se apresente. Boa tarde, gente. Boa tarde, comunidade Intelecto. Meu nome é Danilo, professor de Física, graduado, né, em Física apenas. O tempo é muito corrido para tentar outra coisa, mas a graduação já me deu muitos frutos, muito de minha longa estrada da vida, como você falou, Pedro. É muito gratificante ver os meninos hoje que estão na universidade, que passaram por mim, inclusive você foi um deles, né? Um grande exemplo desse sucesso que tem sido o Intelecto até esse tempo. Você... você, Letícia, né, como grandes representantes do trabalho que o Intelecto tem feito durante vários anos aí. E eu faço parte, é uma honra de estar fazendo parte dessa equipe. Professor Caio, se apresente.
Boa tarde para todos, boa tarde, comunidade intelecto, boa tarde, Pedro. Colegas da área de naturais, eu sou Caio Vinícius, sou biólogo, né, assim como nossa professora Tânia também. Um biólogo muito apaixonado pelo que estuda e pelo que faz, né. Aproveitei esse período de pós-graduação já para emendar as pós-graduações, então tive um tempo afastado da escola pública, ou da educação básica, por necessidade de formação superior. Então, terminei mestrado e doutorado em botânica. Mas ser professor sempre esteve dentro das minhas maiores expertises, né? Então, não me distanciei muito tempo. Assim que o doutorado terminou, eu já retornei para a sala de aula para trazer toda a minha bagagem, toda a minha construção de conhecimento ao longo desse processo de formação para a sala de aula. Porque eu acho que a educação é isso, né? Quando a gente consegue pegar o que a gente estuda, o que a gente trabalha e converter isso em forma de conhecimento construído diariamente, né? Sou novo, né, no intelecto, mas sou muito feliz por fazer parte dessa comunidade intelecto maravilhosa. Vamos lá, família intelecto. Professora Tânia, o que esperar da prova de química no Enem? Porque a gente sabe, Pro, que algumas coisas se repetem. Nos últimos 5, 10 anos a prova ela deu uma guinada para um lugar, sabe? E a senhora que tem essa coisa de fazer muitas questões, faz questão, tem um banco de questões, de mais de 10 mil questões resolvidas de química. Como é que a senhora vê a prova chegar? A prova do Enem, ela é conteudista, não deixa de ser conteudista, porque é necessário que o aluno saiba o conteúdo para ele conseguir desenvolver a questão. A questão é de ciências naturais, então não é só química, não é só biologia, não é só física, não é só matemática, que às vezes tem conteúdo que cai em química, cai em matemática, tem conteúdo que cai em química e cai em biologia. Então, se o aluno estuda, por exemplo, aminoácidos, em biologia ele vai ver ligação peptídica, em química ele vai ver o que é que essa ligação peptídica vai ser feita. Então, tem alguns conteúdos que sempre caem no Enem, como eletroquímica, equilíbrio químico, saber deslocamento, termoquímica. São conteúdos que sempre vêm no Enem, sempre está na prova do Enem. Radioatividade, meia-vida. Meia-vida tanto cai em biologia, quanto cai em química, como cai em física também. Que a meia-vida é um APG, então sempre cai. Ou ela vem na prova de matemática, ou ela vem na prova de química. Então, o aluno, para fazer uma boa prova de química, ele tem que fazer exatamente o que o Caio falou. Pegar o conteúdo e trazer para o seu dia a dia. Por quê? Porque a prova é contextualizada. Apesar dela ser contextualizada, mas ela é conteudista também. Ou o aluno sabe o conteúdo para interpretar a questão e conseguir desenvolver, ou então fica difícil. Até para ele saber ler a questão, ele tem que saber o conteúdo. Tem uma temática que é o grande tema do Colégio Intelecto para 2025, e a gente começou a trabalhar isso em 2024, que é o conhecimento sem fronteiras, né? E a gente fala isso muito por bloco de conhecimento, ou até de situações que outras zonas do conhecimento precisam de conhecimento de vocês em específico, para ter estatística, para ter dados e tal, para a gente chegar e dialogar com isso. Então, assim, nessa esteira, professor Danilo, do conhecimento que se conecta, como é que você vê a prova de física chegar, né? Agora aqui é dia 10, né? Física é dia 10. Dia 10. Física é dia 10. Nós somos dia 10. Assim, o que Tânia falou é importante demais, Pedro, para os meninos que vão fazer a prova do dia 10. Para tirar da cabeça esse negócio de que vai fazer uma prova de física, que vai fazer uma prova de química, que vai fazer uma prova de biologia. Porque senão sabe o que é que fica parecendo? Que é uma prova de escola. Aí eu vou fazer uma prova domingo, uma prova de física, de química, de biologia. Não deve ser encarado nesse sentido. Porque como você está falando, essa coisa do conhecimento sem fronteira, a prova, ela, apesar de ser conteudista, ainda o Enem ainda não deu esse tom de uma prova que seria uma ideal, mas ainda assim consegue fazer algumas questões que são sim interdisciplinares. Você consegue ver questões de física, química e biologia. Um único conhecimento, por exemplo, se eu pudesse fazer uma aposta aqui, um tema que poderia química, física e biologia dialogar sem problema seria energia. Por exemplo, seria um tema muito, para as três, muito bem dividida. A questão ambiental, por exemplo, que seria uma coisa, outra questão também, que seria outro tema, que seria, assim, no que você me perguntou sobre esse conhecimento sem fronteira, que um menino não precisa só saber física, química e biologia. E eu sempre falo assim, falo sempre para os meninos do colégio do terceiro ano, 3 coisas eu acho que é importante para a física, para a prova de física. Uma boa leitura do enunciado, claro, um pouco do conteúdo, e eu acho que o mais importante, um bom senso.
Se um menino pega uma questão de física, pega uma questão de química ou de biologia, lê a lei ou enunciado, e ele consegue, com uma boa leitura, trazer para o mundo dele, trazer para a vida dele, para a vivência, essa questão vai sair mais fácil. Sem precisar, no entanto, que você saiba uma disciplina ou a outra. Claro que física tem aquele bicho o bicho de 7 cabeças, que é a questão das fórmulas. Que eu acho também assim, o Enem não tirou elas do Enem. Mas se você colocar, Pedro, as questões de conta no Enem, pelo TRI, pelo custo-benefício, não vale nem a pena um aluno tentar ali fazer, porque ele vai perder um tempo que no final da prova ele acaba perdendo uma questão mais fácil. Entendeu? Então, eu acho que é física, e nessa parte assim, o importante é, a prova de domingo é uma prova de ciências da natureza. Vamos lá, Danilo. Eu acho que eu concordo bastante com você sobre isso, né? Porque o colégio tradicional, as escolas tradicionais, né? E o colégio intelecto, ele está inserido nessa mudança da educação. No colégio intelecto, a gente não entende mais há alguns anos o conhecimento como algo uniforme, sabe? Porque quando eu estudava, né, há 10 anos atrás, e vocês foram meus professores, você tinha o grupo, né? Os alunos que são bons em humanas, os alunos que são bons em exatas e tal. Às vezes a galera de exatas não gostava da galera de humanas e tal. Os caras de exatas são alienados. Uma competição. E vocês são viajados, os caras de humanas e tal. E hoje, uma das coisas que a gente mais discute, principalmente quando a gente discute os projetos de empreendedorismo e do novo ensino médio no colégio intelecto, é o quanto o pessoal do empreendedorismo precisa da galera da programação, galera da matemática, da programação, e precisa também discutir os movimentos sociais, que é o comportamento, que está nas ciências humanas. Então, assim, o aluno que ele é completo, que ele entende o conhecimento sem fronteiras, ele está em outro lugar no mercado de trabalho. Não só na prova do Enem, mas na vida como um todo. Mas nessa esteira que a gente chega aqui à história do Dr. Caio, né? Porque ele tem um projeto muito interessante relacionado a projetos, né, no colégio. Ele publica nas redes sociais, a gente republica tudo que ele faz. E projeto nada mais é do que você construir o conhecimento de outra forma, dar outra roupagem e criar outras conexões. Quando a gente discute as coisas do novo ensino médio, a gente está sempre falando na prática, né? No trazer o cognitivo de outra forma, né? A galera do filósofo da educação falam em metacognitivo, né? Então, assim, Caio, você é tão especialista em trazer, juntar tudo ali, como é que você vê essa prova chegar, né, do Enem? Eu acredito muito na visão de ensino diante das vivências, né? Eu parto da necessidade do cotidiano ser transformado a partir do olhar, em especial científico, porque é a minha área de atuação, mas principalmente com a multidisciplinaridade. Então, se a gente consegue interpretar o cotidiano utilizando os conceitos trabalhados dentro da sala de aula, a gente consegue fixar melhor esse assunto, esse conteúdo, e consegue transcender essas relações de interpretação. E o Enem é isso, né? O Enem é quando a gente pega o conteúdo e aplica esse conteúdo dentro de situações problemas. Então, a gente nunca vai ter um assunto exclusivo, a gente nunca vai tratar, por exemplo, sobre o sistema respiratório, sobre o sistema cardiovascular. A gente vai trabalhar sobre os processos comparativos de sistemas cardiovasculares associados à embriologia, e que pode ter nesse contexto, por exemplo, a relação com a assimilação ou não de gases, que dialoga com química, né? A gente tem dialogado muito em sala de aula sobre as questões do Enem e sobre o quanto elas têm sido cada vez mais contextualizadas com o cotidiano e o quanto isso é importante. Quando você traz, por exemplo, a necessidade dos antigos nichos que hoje não são mais tão comuns, é porque hoje em dia a sociedade ela precisa ser também multidisciplinar, né? O indivíduo na escola, ele também precisa aprender a lidar com outras demandas que não só aquela demanda onde ele acha que ele é bom. Eu digo que na área da biologia, por exemplo, a gente tem etnobiologia, que é aquela que trabalha com contextos sociais, a gente tem bioestatística, que é aquela onde a matemática vai reinar, nós temos a biologia aplicada dentro de cada área. Então a gente percebe que você pode ter várias expertises sendo trabalhadas, mesmo na área da biologia. E eu escolho trabalhar, né, a proposta de biologia por projetos, ou biologia pela experimentação, justamente por acreditar que essa é a ponte que a gente consegue dialogar com a vivência e com a experimentação cotidiana, né? Inclusive, frutos do nosso trabalho desenvolvidos no Colégio Intelecto foram publicados em revistas nacionais já, né? A gente desenvolveu um trabalho utilizando redes sociais para divulgação botânica, né, do ano passado, e a gente conseguiu transformar isso num artigo científico. Então, trazer para o aluno a vivência de que ele conseguiu construir um arcabouço teórico, né, um arcabouço científico, com todas aquelas
aquelas etapazinhas do conhecimento científico, e que isso tornou parte do cotidiano dele é muito importante. E o Enem dialoga sobre isso, né? Então, quando a gente traz essa vivência no dia a dia na nossa sala de aula, a gente já consegue deixar mais fácil a interpretação múltipla na prova do Enem. Professor Caio, se o senhor pudesse eleger 5 conteúdos de biologia, né? Então vamos dividir a prova em 3 lugares, né? Mesmo que esses lugares sejam comunicantes, né? Então, 5 conteúdos de biologia. O senhor apostaria em quais? É aposta, assim, doutor Caio aposta. O primeiro de todos, que assim, inevitavelmente não deixa de cair em nenhuma prova de ciência da natureza, é ecologia, né? E aí puxando a parte que vai englobar a biologia, mas também a gente tem a correlação com química, porque na parte da ecologia a gente vai dialogar ciclos biogeoquímicos, né? Todo o contexto que dialoga com chuva ácida, impactos ambientais. Então, ecologia, né? Impactos ambientais, bioquímica, e aí dialogando também com a parte de energia, uma coisa que é muito comum, a parte de metabolismo energético, né? Acontece bastante. E quando a gente adentra a parte de fisiologia, né? A parte de medicina, de saúde, a gente vai ter principalmente as grandes doenças parasitárias, é uma coisa que sempre tem sido, e mais, nos últimos anos, mais crescente a fisiologia, em especial a fisiologia comparada, principalmente com outros grupos de animais. Então, não mais aquela ideia da fisiologia exclusivamente humana, mas a fisiologia comparada, né? Então, eu diria ecologia, impactos ambientais, fisiologia comparada, bioquímica, e qual foi o outro? Botânica. Não, botânica, por mais que eu seja apaixonado, não cai tanto, não. Mas, assim, ecologia, bioquímica, biologia comparada, a parte, né, que envolve fisiologia principalmente, e a parte que a gente vai ter de metabolismo energético. Sim, metabolismo o mais comum que a gente vê na prova de ciência da natureza, dialogando com a parte de biologia. Sim. Professor Danilo, 5 assuntos, 5 eixos. Isso. Física, assim, eu sempre falo que... Hoje, sabe que está os assuntos de física? Eu acho que quase aluno nenhum lê. Não sei se acontece com biologia e química. Pergunte quantos já leram as habilidades que o Enem traz de cada área. E se o aluno der uma olhadinha rapidinho ali está o que mais cai, pelo menos em física. Por exemplo, então vamos lá por ordem. Eletrodinâmica, ondas, termologia, dinâmica e cinemática. Nessas ordens, na ordem de assunto. Eletrodinâmica, com certeza. Ondas, muito provavelmente. Ondas, ano passado, por exemplo, caíram 5 questões das 15 de física possíveis. Inclusive dialogando com biologia também. De ondas, teve uma questão que envolveu. A termologia está aí presente no calor e nas transformações de propagação de calor, do calor sensível, do calor latente. A parte de dinâmica, a parte de energia, né? E a parte de cinemática, principalmente o movimento circular uniforme, com uma aposta minha, porque há muito tempo, assim, eu analiso a prova do Enem há muito tempo e, assim, não tem um padrão. Mas o que ela deixa um espaçozinho assim, por exemplo, faça uma questão hoje, movimento circular uniforme. Veja qual é a da fase. Quanto tempo foi que caiu a questão? Há 2, 3 anos atrás, então estuda ela, porque ela tem sim chance de cair. E em cinemática, MCU faz parte porque, por exemplo, a grande tecnologia do planeta, que é computador, que é informática, que é programação, é movida através de movimento circular uniforme, já que os processadores de dados, eles têm que girar. Então, minhas 5 apostas seriam essas. Professora Tânia, 5 apostas da senhora. Química é dividida em orgânica e inorgânica. Na parte de orgânica deve cair grupos funcionais. Na parte de orgânica deve cair grupos funcionais. E aquela parte inicial de classificação de cadeia, que sempre cai. Na parte de inorgânica, a gente vai para a parte de fisicoquímica. Na parte de fisicoquímica deve cair pilha, porque para falar sobre metal de sacrifício, para falar sobre galvanização, esse assunto é importante. E equilíbrio químico, na parte de deslocamento, por exemplo, os processos que aumentam, diminuem, entrando com cinética, que foi a parte que Danilo falou também, física. E termoquímica, sempre cai uma questão envolvendo lei de Hess, envolvendo processo endotérmico e exotérmico. Outra coisa que cai, falando sobre meio ambiente, falando sobre os R's, reciclar, reaproveitar e reduzir, que tem diferença, que o pessoal acha que é a mesma coisa, reciclar, diz assim, eu estou reciclando, não, está reaproveitando. Então, esses 3 R's são importantes. E aposto também em uma revisão geral de química geral, na parte de ligações, na parte de tabela periódica,
Leitura de gráfico e soluções, que é importante, saber ler gráfico. Eu falo que interpretar gráfico são as questões mais fáceis, porque está tudo no gráfico. Isso é uma coisa bastante importante, que era o próximo tema que estava aqui no nosso roteiro aqui, que é gráficos e tabelas. Como funciona gráficos e tabelas para química do Enem, Pro? Química do Enem, gráfico cai geralmente cai em relação de questões envolvendo gases. Aqui são as leis físicas dos gases, que o aluno tem que ficar atento. Exatamente, esse gráfico é em relação a quem? Pressão, volume, volume e temperatura, para saber que tipo de processo ocorreu. Saber enxergar no gráfico o momento que ele é constante. Então, o gráfico cai muito nas questões de química. Em equilíbrio, gráfico cai em soluções. Então, saber soluções, o que é que está dizendo aquele gráfico? O gráfico de soluções geralmente vem coeficiente de solubilidade em relação à temperatura. Então, a temperatura que vai definir qual a quantidade de soluto em relação a 100 gramas de água. Então, é importante. Tabela, você tem a tabela periódica. Saber enxergar a tabela periódica. Tabela periódica você enxerga em 2 sentidos. Ou sentido vertical, ou sentido horizontal. O que é que você vai enxergar no sentido horizontal? O que é que você vai enxergar no sentido vertical? Então, fica atento a isso. O que é que ele tem em comum? Se eu digo assim, eu estou enxergando minha tabela no sentido vertical. Então, eu tenho o quê? Grupos ou famílias. O que é que eles têm em comum? Propriedades químicas semelhantes. Então, se o mercúrio, ele polui, então o zinco, o cádmio, que faz parte da mesma família, tem a mesma função. E no sentido horizontal, eu vou olhar o quê? Períodos. O que é que tem no período? Mesmo número de camadas. Se ele está no 5º período, 5 camadas. Então, saber enxergar isso aí é importante. Então, você saber o que é que você quer ver. O que é que você quer enxergar naquilo. Entendeu? Então, gráfico e tabela são importantes. Saber ler gráfico, saber ler tabela é importante. Professor Danilo, gráficos e tabelas em física. Demais, importantíssimo. E uma tendência, Caio, não sei se você viu na questão de física, uma questão que envolve, por exemplo, a questão de cores com plantas, de fotossíntese, então. Como o Tânia falou, o gráfico é um dado da questão. Assim como o número assim como o texto o gráfico faz parte do problema, faz parte da questão do enunciado. E saber interpretar, eu sempre brinco com os meninos que gráficos tem que se fazer 3 coisas. Perguntar o nome, para saber o que está sendo relacionado, absorção de ondas, que é muito a questão de absorção e comprimento de onda, o que vem, qual é o comportamento, que pode ser entre eles, ou a coisa está aumentando, ou está diminuindo, ou está ficando constante, e a função, né, de onde é que vem aquele, se é uma função de primeiro, se é uma função de segundo grau. Então, a interpretação de gráfico é tão importante quanto a leitura bem atenta de um texto, é tão importante quanto você memorizar uma fórmula. O gráfico está ali para lhe ajudar. Você não pode ficar assustado porque é um gráfico muito complicado. Às vezes é tão simples o enunciado, e o Enem testa esse negócio bota um texto muito grande, aí o menino já fica, tá difícil, bota um gráfico muito complexo, cheio de informação, mas se você sabe analisar, como o Tânia falou, olha o trecho que está falando, qual é o crescimento, qual é o decrescimento, olha o que a questão está pedindo, e aí, inevitável você não conseguir fazer uma questão, interpretar um gráfico ou uma tabela também que segue o mesmo modelo, desenho, charges, que cai bastante também na prova de naturais, cai bastante infográficos, né, que chamam na prova. Professor Caio, gráficos e tabelas. Eu digo que na área de biologia, né, a gente encontra muito mais esses infográficos, essas imagens representativas, do que necessariamente os gráficos. Quando estão presentes, geralmente de pizza ou geralmente de barras, né? Porque vai estar relacionado à biodiversidade, relacionado, às vezes, à quantidade de espécies ou de indivíduos por população. Então, os gráficos são de extrema importância na biologia, mas eu diria que as imagens são muito mais, né? Fazendo um apanhado recente de questões dos Enems anteriores, a gente tem percebido uma crescente muito grande da utilização de imagens como um suporte para a interpretação de questões. E aí, dialogando um pouco com o que Dan traz sobre a importância da leitura dos gráficos e imagens, é que muitas vezes uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, às vezes, um texto muito complexo, ele pode ser facilmente compreendido se uma imagem ela está lá como um suporte e o aluno consegue compreender isso, né? Eu já trago um pouco da minha didática a necessidade da interpretação de imagens e às vezes também a produção de imagens, né? Meus alunos que estão assistindo sabem muito bem o quanto a gente pede desenho nas provas de biologia, porque é importante que o aluno consiga construir a sua própria imagem para que ele consiga interpretar imagens de terceiros. E a biologia ela vai dialogar muito com isso, porque os processos biológicos eles conseguem ser facilmente esquematizados a partir de imagens, e isso a gente vê bastante no Enem. Professora Tânia, a gente sabe que a gente está no ciclo de finalização, né, do Enem. Finaliza-se uma jornada, né? Para o ensino médio, vem desde o primeiro ano, né?
Para os alunos que trabalham no Colégio Intelecto desde o 6º ano, a gente trabalha a estética da prova do Enem desde o 6º ano. Os que chegaram no 1º ano, dos últimos 3 anos com a gente. Então é um fechamento de um ciclo, né? Mas a gente tem mais alguns dias até o dia da prova, né? Tem mais alguns dias. Como a cadeira de vocês é dia 10, nesses últimos dias, quais são as técnicas de estudo? Nesses últimos 7 dias, 8 dias, como se posicionar no estudo nesses últimos dias para ter uma força estratégica, um engajamento estratégico para a prova de Química? Eu, trabalhando com meus alunos do 3º ano, eu falei a eles o seguinte: agora está na reta final. Então, está no momento de você, quem não fez nenhum tipo de questão do Enem, começar a trabalhar algumas questões. Por quê? Porque quando você trabalha a questão do ano, não adianta você ficar trabalhando outras questões, tem que trabalhar o Enem propriamente dito. Por quê? Porque você vai se inteirar com a linguagem do Enem, com a linguagem totalmente diferente da linguagem de uma prova de um vestibular convencional. Por quê? Porque não adianta nada ele ficar trabalhando com isso. Então, eu falei com os meus alunos, trabalhe esse tipo de questões agora. Então, fique atento. Atento a esse tipo de questão. Leia. Procure informar. Procure se informar mais. Procure ficar inteirado com o tipo de questões que está sendo visto. Por quê? Porque nem tem questões do Enem que ela vem. Todas as questões estão certas, mas tem uma mais certa. Tem questões do Enem que você lê o texto, ele não lhe diz muita coisa. Mas quando você olha as respostas, você fala assim, é sobre isso. Entendeu? Ou então, saber ler a questão e dizer assim, essa está errada por isso, essa está errada por isso. Então, agora está na hora de resolver as questões e sair justificando. Qual o assunto que mais cai no Enem? Esse. Então, focar nesses assuntos, nesse conteúdo. Entendeu? E não adianta buscar coisa nova a mais. É aperfeiçoar o que você já estudou. É focar o que mais cai, que sempre está na prova do Enem. Não adianta você querer buscar coisa nova. Aprender o que você não aprendeu. Está muito em cima. Justamente. Professor Danilo, o que fazer nesses últimos dias aí de contagem regressiva? Eu acho que hoje, como nós estamos a geração, acho que Duda vai poder falar muito mais do que nós três. Eu acho de qualquer área de disciplina, mas assim, para física, Pedro, é como o Tânia falou, não adianta você agora, o professor disse que elerodinâmica cai, eu vou estudar elerodinâmica. Agora não é hora disso mais, porque nessa semana você deve estar dando foco na área de linguagens e de humanas, e aí sobra a próxima para gente, para naturais. Fazendo as questões, a última prova, refaça a última prova, veja o que caiu de física, tenta fazer ali para você se acostumar com textos, com os textos, com as tabelas, para você ver o que está acontecendo até sexta-feira no máximo, e aí no sábado, sabe, eu vou fornecer para os meninos do Intelecto, do 3º, eu vou fornecer um material resumido de fórmulas, que é para ele dar uma lida no sábado, dar aquela lida despretensiosa ali em todas as formas, pelo menos nas principais, que ele vai ter ali no sábado de manhã, no sábado de tarde, no máximo domingo de manhã, aquela olhada despretensiosa, não para estudar, né, só para olhar mesmo o que pode ser útil na hora da prova, na hora de lembrar, eu lembrei de uma fórmula aqui, e no mais ter a calma, no sábado, fazer tudo de bom para relaxar, tentar evitar problemas. Eu acho que redes sociais é uma coisa perigosa, porque tem muita brincadeira, tem muita gente que faz piadinhas, tem muita gente que brinca e o aluno pode entender aquilo de uma forma, sabe, errada e ficar nervoso. Então, relaxar, sabe, aproveitar o que já sabe, não tentar procurar conhecimento novo. Acho que vai por aí até o dia da prova. Professor Caio, o que fazer nesses últimos dias, professor? Eu acho que eu posso parafrasear meus colegas, né? Exatamente isso. Eu acho que o período de estudar já passou, né? Agora, dedicar-se a refinar aquilo que você já sabe. Eu acho que ter contato com as questões de exercitação, uma fala de Tânia muito importante, a justificativa. Então, se você compreende onde você errou, você consegue aperfeiçoar o que você pode acertar. Então é importante que nesse momento eles se utilizem desse subterfúgio de exercitar o que eles já têm de conhecimento adquirido, aplicando a necessidade que o Enem traz. O Enem ela é uma avaliação diferenciada das demais, a forma como as questões elas são pensadas não é uma forma convencional, né? Eu estava até dialogando com os meus alunos essa semana. A gente não ensina no nosso cotidiano, por exemplo, comparando o sistema
cardiovascular humano com o sistema do desenvolvimento embrionário da 5ª semana. Mas isso foi uma questão que caiu na prova do Enem. Então, assim, é o momento agora que você exercita. E aí, utilizando esse conselho sábio do nosso querido Dutra, no dia anterior não é o momento mais de você se dedicar a continuar esse estresse mental. É o momento de você relaxar, é o momento de você descansar, de você se distanciar das redes sociais, porque isso causa uma hipersensibilidade neuronal que não é saudável. Então, assim, é de fato fazer coisas que deixem o seu psique calmo para que você possa estar preparado fisiologicamente para uma avaliação. Porque o que você vai precisar mais naquele dia vai ser o seu cérebro. E se ele está hipersensibilizado pelo uso excessivo das redes sociais, você não consegue alcançar seu êxito. Então, assim, exercita até a sexta, sábado descansa e com certeza a preparação para uma boa prova no domingo vem. Gente, a gente sabe que não é só o terceirão que está nessa tensão, né? Temos alunos egressos do Colégio Intelecto que estão na jornada de cursos mais concorridos, né? A gente fala sempre de medicina, porque medicina é o chavão, né? É o clássico. Principalmente nas universidades federais e nas universidades estaduais. Então, para o público do terceirão e para o público dessa galera que ainda está na luta ali, vai passar mais 2, 3 anos ali fazendo questão, nos cursinhos extensivos, pedindo dicas a vocês no WhatsApp, né? Depois que... Porque as relações, elas rompem os muros do colégio, né? E a gente sempre teve uma relação muito aconchegante com os nossos alunos. Em poucas palavras, queria que cada um deixasse uma mensagem para os alunos de vocês, que são pessoas que se inspiram em vocês, que tratam vocês como um norte, ainda mais por serem professores que preparam para o Enem. Porque existem vários nichos de professores, né? E vocês são professores, treineiros para são essa equipe, né? Essa operação Enem passa por vocês. Em poucas palavras, professor Caio. A mensagem que eu deixo para os meus alunos de forma geral é que vão sempre em busca do seu sonho, né? Um sonho bem delineado, ele nos traz dedicação, foco e empenho. Então, seja para quem está agora começando o Enem, seja para quem já tentou o Enem no passado e não alcançou êxito, eu acho que um sonho bem delineado, ele tem bons objetivos. Então, que se permaneça firme no seu propósito, que a aprovação vem. Professor Danilo. O que eu tenho a dizer aos meus alunos, ex-alunos que ainda estão nessa batalha árdua que é passar num curso concorrido que é o Enem, é isso, é perseverar sempre, é acreditar no que você já fez até agora e nada de crenças limitantes que eu não posso, que eu não consigo. Faz o que tem que fazer, faz bem feito, faz o simples, mas faz bem feito, né? Não é o lema, faz o simples e faz bem feito. E no mais é acreditar na competência que eu sei que todos têm aqui, todos. Até desde os do primeiro ano, que também vai fazer como um treineiro, até os do terceiro, até os que não estão mais. Sei que são capazes de chegar no dia e colocar em prática tudo que sabe, tudo que sente, o que vai fazer do melhor para que eles tenham êxito, para que eles consigam o que eles querem. Professora Tânia. Eu digo sempre aos meus alunos, eles não precisam de sorte, eles são sucesso. Então, nessa reta final, é calma, é paciência. Faça uma oração, peça a Deus sabedoria e paciência na hora do Enem, que é o que precisa na hora do Enem, é paciência. Sucesso eles vão ter, isso eu tenho certeza. Se não passou no primeiro, está fazendo o segundo, o terceiro, nada vem no horário errado. Tudo tem seu dia certo, o momento certo. Não adianta você falar, eu quero. Tem que falar, Pai, se for para o meu sucesso, para a minha vitória, para a minha felicidade, que eu tenha êxito no que eu estou fazendo agora. Então, é esperar que sua sorte vai chegar. Eu costumo dizer aos meus alunos que Ivo Pitangui fez 10 vestibulares para medicina. E ele foi um sucesso no que ele exerceu, na profissão dele, como cirurgião plástico. Então, ele foi o melhor do mundo, praticamente. Então, ele fez 10. Então, não se prenda à quantidade. Não se prenda à quantidade. Tudo vem no momento certo. Eu digo direto, uma folha não cai se não for o momento dela cair. Então, não fique de desespero. Não fique se espelhando nos outros. Esqueça que os outros passam para passar uma mensagem. Eu fiz não sei quantas questões. Não importa. Faça a sua parte. Que sua vitória vai chegar. Pessoal, muito obrigado. Foi uma honra dividir a mesa aqui com vocês. É uma honra poder saber
que a equipe do Colégio Intelecto conta com profissionais do gabarito de vocês, sabe? Nós ficamos muito tranquilos em saber que vocês prepararam nossos alunos para o mundo. Essa é a verdade. Vocês prepararam os nossos alunos, nossos estudantes para o mundo. Então, nós encerramos por aqui a cadeira de Ciência da Natureza, né? Valeu, show. E até a próxima. Até a próxima. Até. Não paramos por aqui. Com certeza. Tchau.